Olá, esta é a 17ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema agora são os gráficos das funções trigonométricas. Então, primeiro, pessoal, que é um tema bastante complicado, eu vou mostrar primeiro os gráficos, como é que faz, qual é o comportamento e tal, esse tipo de coisa. Depois nós vamos ver algumas aplicações, porque é um tema, acho que vocês perceberam que é bem abstrato, da matemática. Aí tem alguns temas lá para a gente poder ver algumas aplicações, tá? Então primeiro vamos estudar toda a parte teórica e tal, né? Eu sei que alguns, né, não gostam muito, mas é necessário para você entender a prática. Tá relacionado à teoria e à prática. Então primeiro você aprende a teoria para depois você aprender a prática, tá? Então os gráficos das funções trigonométricas é um tema que não cai, despenca no Enem, e também tem as questões da prova da AAP. Então primeiro, para você assistir essa aula, era bom também já ter feito todas as conversões daquela aula anterior, que é as conversões de graus para radianos. Tá? Então era bom fazer toda ela, né? Ou pelo menos as principais lá, para depois dar sequência. Porque geralmente cai na escala de pi radiano. Tá? Lembrando que o pi radiano é usado o raio, o radiano significa raio do latim. Acho que é alguma coisa assim. Então, assim, pegando o raio para usar como medida de ângulo, tá? Então nós vamos fazer o estudo dos gráficos e já usando a situação da escala de pi radiano. Essas questões, eu dei uma pulada em algumas coisas aqui, tá na página 15 da apostila de vocês, que é o tema 3, tá? Tema 3 aí de vocês, que é os gráficos das funções periódicas, né? Seno e cosseno. Tangente não cai, tá? Fica esperto nesse detalhe que não costuma cair a parte da tangente, né? Então vamos lá. Então tá lá, gráficos das funções periódicas envolvendo seno e cosseno. Aí tem o gráfico, geralmente faz uma tabelinha, né, para poder elaborar. Então aqui tem a função seno de x, a gente fez o gráfico usando aquela relação dos ângulos, né? 90 graus, 180, 270, 360 graus. E aí aqui ele já está na escala de radiano, tá vendo? Por isso que eu falei para vocês já verem aquela parte. Mas para quem não viu aí, né? Só para traduzir, ó, o π sobre 2 é 90 graus, eu fiz na aula de ontem. O 180 graus corresponde a π, né, que é aquela relação inicial para você poder fazer as outras. 3π sobre 2 é 270 graus. E 2π, que seria uma volta completa lá na circunferência, seria o 360 graus. Então ele já colocou aqui, tá vendo, ó, na escala de π, e lá eu coloquei para vocês para traduzir. Aí o que ele fez? Imaginando que você já saiba, né? Se você fosse construir com esse gráfico, você consegue construir esse, porque é o dobro, né? A gente só vai multiplicar por 2 as situações lá. E aí ele já coloca a tabela. Aí o que eu montei aqui na sequência da aula? Eu já montei para vocês o cálculo passo a passo de como que chega nesse valor dessa tabela. Mas aí o que precisa saber? Não pode ter dúvida mais. Por exemplo, seno de 90, aí tem que olhar lá naquela tabela que a gente construiu algumas aulas anteriores. Seno de 180, aí tem que ver. Isso aí tem que estar certinho, que senão você não vai conseguir desenrolar a partir daqui, tá? Bom, então aqui, ó, aqui eu montei a tabelinha, tá vendo? Aquela mesma tabela, eu vou fazer passo a passo de como que chegou nesses valores. Então pegando a função, né, que é duas vezes o seno de x. Então começando com o primeiro, ó lá, x igual a 0, tá vendo? Então o que acontece? No lugar do x, a gente vai substituir 0, tá vendo? Ó, aí resolve o seno de 0. Quanto que é o seno de 0? É 0, tá vendo? Tá lá. Aí é só fazer o quê? 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0, tá vendo? Então esse é o primeiro valor aqui, tá? Agora o segundo. O segundo,
nós vamos colocar o seno de π sobre 2. Por enquanto eu vou usando graus, né? Porque no começo o pessoal começa a se enrolar nessa escala lá, tá? Então eu vou usar como x igual a 90 graus, que é o π sobre 2 lá, certo? Aí eu coloco lá, ó, 2 vezes o seno de 90 graus. Quanto que é o seno de 90 graus? Seno de 90 graus é igual a 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então o resultado aqui, certo? Bom, agora o terceiro ponto lá, que é o π. O π, igual eu coloquei para vocês lá na outra parte da aula, dessa mesma aula, π é igual a 180 graus, né? Então no lugar do x, eu vou colocar 180 graus. Como que vai ficar? Vai ficar duas vezes o seno de 180 graus. 180 graus, aí tem que olhar aqui, né? É igual a zero, não é? O seno de 180 graus é igual a zero. Lembrando que é daquela circunferência lá, né? Então aí vai ficar 2 vezes zero, que é igual a zero. O π sobre 3, 3π sobre 2, que é 270 graus, não é isso? Então, no lugar do x, colocando 270 graus, então aí vai ficar seno de 270 graus, que é igual a menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2, tá vendo? Aí tá aqui a construção da tabela. E o último valor é o 360, que é o 2π, né? Então, o x é igual a 360 graus, certo? Então, aí vai ficar seno de 360 graus, que é igual a zero, tá lá na tabela. Então, vai ficar 2 vezes zero, que é igual a zero. Então, tá o cálculo aí dos pontos, tá? Então, assim, o que precisa saber? Precisa saber qual é o comportamento dessas funções. Eu fiz o passo a passo. Geralmente a gente joga um valor ou outro, a gente já consegue identificar, mas precisa saber a função trigonométrica fundamental, que dá origem aqui. Então você precisa saber essas situações aqui, né? Quando o seno de 0, de 90, né? 180, ou na escala de π radiano. Precisa saber isso aí, tá? Que senão vai se enrolar. Aí faz uma anotação e vê. Aí na página 16 tá o gráfico das duas funções, né? E para variar veio erro aqui, né? Então a gente vai colocar o gráfico aqui, vocês só dão uma arrumada, tá vendo? Então o gráfico da função seno ficaria dessa maneira, e o gráfico da função 2 senos de x está trocado na apostila, tá? Ficaria desta outra maneira. O que a gente percebe aqui, pessoal? Só para a gente poder já ver. Qual é a característica? Depois eu vou colocar mais algumas outras lá no GeoGebra para vocês verem, né? Então isso aqui é chamada de função senoide. Ela é uma função trigonométrica, mas é baseada na função de seno. Por quê? Ela começa no zero. Então seno de 0, 0. Então as duas passam pelo zero. É uma característica. Outra coisa da gente perceber, a função de seno é essa que está em verde. A função 2 seno, o que acontece? Aumenta só a amplitude, tá vendo? Então assim, ó, a gente viu que como o círculo é dentro do raio unitário, então ela fica variando de 1 a menos 1, não é isso? A função do seno lá. A função 2 seno, o que aumenta? Aumenta a amplitude, tá vendo? Ela vai até o 2 e depois vem até o menos 2. Vai até o 2 positivo, vai até o menos 2. Por exemplo, aí fica fácil de fazer qualquer uma, né? Por isso que eu falo, tem que saber a fundamental, tem que saber a do seno. Por exemplo, se eu perguntasse para você qual é a função 3 seno de x, o que você ia perceber? Começa no zero, porque a característica da função de seno, senoide, né, que é chamado. E aí, o que vai acontecer com esse pico aqui, com essa amplitude? Ela vai até o 3, passa pelo zero de novo, depois vai para o menos 3 e sobe de novo. Se eu perguntar para você qual é a função 10 seno de x, aí o que acontece aqui? Ela vai até o 10, né? Sobe de novo e tal. Então esse valor que está multiplicando a função aqui, no caso da trigonométrica, né? Tanto do cosseno quanto do seno, tá? Isso é um padrão matemático. Matemática é a ciência que estuda os padrões, né? Então a gente vai perceber que vai ser a amplitude. Lembrando aqui, ó, que tem o nível
de equilíbrio, é chamado de crista, depois o vale, não é? E aí essa onda é um ponto máximo que ela atinge é chamada de amplitude. E esse valor que está multiplicando a função aqui, eu pus a folha aqui, mas vai assim, esse valor que está multiplicando, ele vai ser dado como a amplitude, tá? Então por isso que é importante a gente mostrar pelo aplicativo, tal, por esse tipo de coisa, porque não é comum pedir para vocês assim, qualquer questão, a gente vai fazer algumas aí, inclusive do Enem, tá? Falar assim, cria o gráfico. Não, geralmente ele dá o gráfico e pede para você saber qual função que é. Esse é o padrão que cai nos vestibulares. A gente vai fazer algumas outras, não só do Enem, né? Mas aí a gente vai ver essa característica, inclusive as da AP, né? As da AP também, ele dá o gráfico e pede para você saber qual função que é, porque criar um gráfico é moleza, é fácil, não é tão difícil. E tem o auxílio do aplicativo também que você pode usar, caso não queira. Mas aí eu vou colocar alguns gráficos aqui no GeoGebra só para perceber esse padrão, tá? Aqui rapidinho, aí a gente já finaliza aí a aula de hoje, ó. Eu vou fazer pelo computador, tá? Mas você pode fazer lá no celular, é a mesma coisa. Então vou colocar aqui a função seno de x, tá vendo? Então tá lá a função seno de x. Vou modificar aqui para ficar já na escala de π radiano, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, janela de visualização. Lá algumas aulas anteriores eu coloquei como que faz isso no celular também. Ativa essa opção distância e coloca aqui π sobre 2, tá? Só para ficar na escala de radianos, tá? Aí tá lá, tá vendo? Ó, π sobre 2, que é 90 graus, 180 que é π, 3π sobre 2, que é 270, 2π, e aí começa a repetir de novo, né? 5π sobre 2 é o mesmo que esse daqui, tá vendo? E depois a gente vai ver essas outras escalas. Mas bom, vamos lá. Aí agora aqui eu vou colocar, ó, 2 seno de x, certo? Olha lá. Então o que acontece com a amplitude? Ó, como está multiplicando por 2 a função seno, então aqui vai alterar a amplitude, tá vendo? Ela vai até o 2, deixa eu dar um zoom aqui para ficar... Isso, ó, aqui ficou melhor. Aqui eu ia até o 1, tá vendo? Da primeira, até o menos 1. Agora essa daqui vai até o 2, tá vendo? Ó, e aí o menos 2. Aí se eu colocar aqui, por exemplo, 3 seno de x, né? O que vai acontecer? Ela vai até o 3, tá vendo? Que é essa... Acho que é cinza isso aqui. Então, ó, todas elas passam pelo zero, é uma característica da função de seno, ela passa pelo zero. A cosseno não passa, já é importante saber, depois a gente vai fazer do outro. Então ela vai até o 3, depois desce até o menos 3, mas ela vem das características da função. Tá? Essa dica é o importante que você precisa gravar para poder saber, né? Vou fazer aqui, por exemplo, 5 seno de x, né? Então 5 seno de x, o que vai acontecer lá? Vai ficar igual, ó, vai passar pelo zero também, só que ela vai até o 5, porque a amplitude dela agora é 5, né? Porque está multiplicando por 5 aqui. Vai até o 5 positivo, depois vem até o 5 negativo aqui. Deixa eu só puxar aqui para vocês verem melhor, né? Ó, tá vendo? Então essa é a característica da função seno, né? E alguns exercícios, até alguns livros, usam a palavra senoide, que é a função senoide, aí ela passa pelo zero e tem essa característica, tá? Então só para fechar em miúdos, né? Então esse valor que está multiplicando a função aqui vai ser o que a gente chama de amplitude, o ponto máximo que ela vai atingir, tá bom? Então é isso, tá? Aí depois eu vou selecionar, vou fazer também a da função cosseno, para a gente poder dar uma olhada e fazer alguns exercícios de vestibular, para dar um up aí, né? Uns exercícios aí para a gente poder ver, inclusive, algumas coisas do Enem. Quem está preocupado com a ETEC, né? A ETEC não cai em funções trigonométricas, tá? Mas cai as relações trigonométricas, que é você usar as relações seno, cosseno e tangente para descobrir um dos lados do triângulo em relação ao ângulo, né, que tem desse triângulo. Tudo bem?
Então, é isso. Por hoje é só uma dica aí da função. Aí depois eu vou apresentar na aula de amanhã a situação do cosseno, tá? Para a gente poder ver também, comparar a diferença das duas, tá bom? Um abraço a todos, até amanhã.